Ei pessoal, esse é o terceiro bloco do Em Minas, hoje conversando com o Rodrigo Ferraz, que é o sócio fundador da Albanos, da cervejaria Albanos, e é o realizador do Festival de Gastronomia de Tiradentes e também do Projeto Fartura. Rodrigo, nós falamos aqui muito do Fartura, mas tem uma coisa super importante falar, o Fartura foi parar lá na Olimpíada de Paris. Como é que foi isso? Contar ninguém acredita. Sensacional, né, pô? Não, primeiro a gente tinha um Minas Bar lá, exatamente. Não é isso? Primeiro a gente fez um movimento de levar a gastronomia de Minas Gerais para todas as regiões do Brasil, fazendo os festivais de Belém a Porto Alegre, passando por Brasília, Fortaleza, São Paulo, Florianópolis, todas as regiões. Conquistado isso, a gente voltou os olhos para o exterior, porque é interessante, né? Essa questão que a gente estava falando, que o Brasil é um continente. O brasileiro tem muito a questão de falar dos estados, mas não às vezes de outros países. A gente fala de Rio, São Paulo, de Espírito Santo, mas o europeu fala de Alemanha, Inglaterra, França, etc., porque é como se fosse ali um continente. Então, a gente resolveu dar esse passo indo para Portugal, que é a origem de toda a nossa gastronomia. Boa parte, tem a questão da África também. E aí começamos a fazer o Fartura em Lisboa, teve várias edições, a gente teve a questão da pandemia, a edição maior de todas é quando a gente tem um mercado lá, que é o Mercado da Ribeira, que é o Time Out, e a gente lotou o Mercado da Ribeira, principalmente com a questão da gastronomia mineira e brasileira. Fantástico isso. Muito legal. E aí... Bombou? Assim, bombado, explodiu. Né? E aí, a gente pegou essa experiência internacional, temos vários contatos na Espanha e na França. E aí, dentro dessa política de Estado que vários governos vêm adotando, desde a época de Anastasia, passando pelo Pimentel e por Zema, houve esse interesse do governo em participar das Olimpíadas, das Paralimpíadas, como uma iniciativa de trazer uma visibilidade para a gastronomia de Minas Gerais. Muito interessante também porque eles estão com um foco muito grande nas Paralimpíadas, que é essa questão da inclusão social. Isso. E aí, com essa experiência que a gente tem internacional, com bons contatos na França, na Espanha, em Portugal, surgiu essa oportunidade de, em conjunto com o governo e com o chefe Henrique Gilberto, que é da Cozinha Tupis, fazermos essa operação do Minas Bar dentro da Casa Brasil nas Olimpíadas. Tinha o torresminho lá? Tinha o torresminho. Ô, Beni, você não tem noção da repercussão que deu. Os turistas piraram lá. Todo mundo ficou extasiado. E uma ícone, né, do nosso esporte agora, a Raíssa Leal, ela gravou um vídeo, falou assim, gente, vou falar para minha mãe que eu quero, com essa comida aqui, eu quero mudar para Minas Gerais, eu quero mudar para Belo Horizonte. Então, essa força que a gente fala da gastronomia mineira, ela é real. E aí realmente tem que ter um trabalho da iniciativa privada em conjunto com o poder público para ir avançando nessa questão, não somente no Brasil, mas no exterior. O Festival de Gastronomia de Tiradentes é o maior do país hoje? Como é que é isso? Existem outros... Isso é uma bobagem, né? Assim, a gente gosta o jornalista adora essas coisas, não, né? Mas válido. Assim, a grandeza do evento é importante a gente... É válido. Né? Porque todo mundo, Tiradentes é uma coisa... São 70 mil pessoas que vão lá. É um absurdo, né? Assim. A cidade tem 7 mil, então você imagina o que a gente movimenta. Ele é o primeiro festival, é um dos maiores. Em termos de festivais de gastronomia, a gente pode dizer que é o maior. Mas existem outras iniciativas em Rio e São Paulo, principalmente em São Paulo você tem um evento que chama Taste, que realmente é muito bem feito, e ele é no mundo inteiro, ele tem em 7 cidades, se eu não me engano. Muito legal. E a gente conversa super bem. Mas outro evento que acontece no Rio, ele tem a gastronomia, mas ele traz o Djavan para fazer a parte musical. Então ele não é tão essência, ele não é tão raiz, igual o Festival de Gastronomia de Tiradentes e o Taste são. Legal. E essa coisa dos festivais está se espalhando por Minas afora, né? A gente tem Conceição do Mato Dentro, tem Brumadinho. Sim. Aí, primeiro a gente fez essa parte do Brasil, acho que a gente já cumpriu o papel. Agora a gente está com toda essa parte internacional, fazendo em Portugal. A gente vai receber agora, no próximo Festival de Gastronomia de Tiradentes, a gente recebe Portugal.
e depois a gente faz um outro projeto que é Minas em Portugal para o segundo semestre, que é muito legal. E também devemos receber aqui em Belo Horizonte no segundo semestre chefes franceses, que a gente teve, né, lá agora, e a ideia é vir para cá para fazer esse intercâmbio e principalmente para o ano que vem, na questão que é o ano Brasil-França. Eu acho que vocês ajudaram na vinda do Cordon Bleu para cá, do curso? A gente tem essa história dentro dessa política de Estado há muito tempo que a gente, com o grupo Ânima, que não era nem tão grande, eu tive a primeira conversa com eles já tem uns 10 anos. E agora realmente a gente saiu de cena e o governo conseguiu ajudar e trazer e realmente acho que vai ser um outro marco para Minas Gerais. E aí eu estava te falando que a nossa atenção é a parte internacional e valorizar Minas. Então, a gente realmente tem um festival em Conceição do Mato Dentro, o Cerro e Nova Lima, que tem toda uma vocação para isso. Cerro, não precisa falar a questão dos queijos. A comida do interior em Conceição do Mato Dentro, também os queijos, é fantástica. E Nova Lima, você tem a questão das cervejas artesanais. Nova Lima tem uma característica também, é a cidade mais inglesa do Brasil, então poucas pessoas sabem disso. E aí, você também tem os outros festivais que acontecem em Minas Gerais, que são fantásticos. Então, em Piranguinho, tem o Festival de Pé de Moleque. Atrai milhares de pessoas. Do Biscoito, que é em São Tiago. Isso. E você tem... Pertinho de São João del Rei. Itapecerica, que faz um festival gigantesco, valorizando exatamente essa comida do interior. Então, as pessoas estão começando a ter a gastronomia como um assunto. Então, isso é muito importante, porque quando você traz esse desenvolvimento econômico e cultural, no final você atinge uma das coisas mais legais que tem, que chama autoestima. Porque a partir do momento que a gente começa a falar queijo de Minas, café de Minas, cachaça de Minas, pão de queijo de Minas, igual você fala, vinho do Chile, queijo da França, ceviche do Peru, sushi do Japão, aí você está levantando a autoestima das pessoas. Outro dia mesmo a gente estava lembrando aqui da luta que foi para o queijo artesanal mineiro, né? Ter a certificação e poder circular livremente. Eu lembro das reportagens do Estado de Minas, caminhão sendo apreendido, jogando tudo fora. Aquilo era e contra, né, a nossa nossa raiz, né? Isso talvez seja um dos maiores ganhos que a gastronomia de Minas Gerais teve, porque a questão do queijo virou um case mundial. A gente estava na França e a gente fez uma brincadeira. A gente colocou o queijo de Minas e o queijo da França. E as pessoas, mas como assim? E ninguém... Não sabia, é mesmo? Então, não sabia dizer qual era o mineiro? E às vezes achava o de Minas Gerais muito melhor que o francês. Sensacional. Então, a gente tem que trazer isso para dentro das pessoas. Isso é um valor nosso, isso é uma coisa nossa. A gente tem que se orgulhar disso. Rodrigo, e nesses eventos que você realiza, sempre tem um mercadinho ali com produtos mineiros? Sim. Né, que são produtos trazidos pelos produtores locais, né? Eu acho que até tem a ver com o lema do Fartura, que é da origem ao prato, né? Qual que é a importância disso, dessa valorização, né, do produtor? Isso faz diferença na cadeia, assim como um todo? Como é que... Essa questão da autoestima que eu estava te falando. Na crise lá do Lehman Brothers, lá em 2008 para 2009, houve um contrafluxo migratório, que as pessoas saíram da cidade voltando para o interior, principalmente na Itália. E elas viram que produzir um prosecco, produzir um embutido, era tão rentável quanto às vezes trabalhar na cidade, com um custo muito menor do interior. Então, existe um trabalho do Sebrae, que chama Origem Minas, que é fantástico, da valorização desse produtor. Outro trabalho também que a gente não pode deixar de dar os créditos é do Senac, que realmente está fazendo uma questão de capacitação, junto com a FEComércio, né, de capacitação, de inclusão social, de trazer essa mão de obra qualificada para o mercado, muito importante. Rodrigo, considerando tudo isso que nós conversamos aqui no programa, eu queria que você concluísse falando para a gente sobre a importância da gastronomia, né, como
identidade cultural de uma sociedade, né? Assim, por que isso é tão relevante? Você fala que você tem a sua influência no mundo, ou no estado, num país, aquela força que eles chamam hard power ou soft power. Hard power literalmente é a guerra. Mas olha o que o cinema americano fez no mundo. Olha o que a gastronomia do Japão e do Peru fez recentemente no mundo. Então, você tem a gastronomia como é uma arte, assim como pode ter um cinema e uma música. E as pessoas estão começando a perceber isso. Então, você não nota, mas na hora que você fala um vinho do Chile, você está fazendo uma referência a um outro país, isso de um jeito ou de outro, isso fica na sua cabeça e existe um desejo de visitar, de saber mais, etc, etc. Isso tudo através de um pequeno produtor, que seja de queijo ou de vinho, que está lá numa região remota de um país. Sem dúvida, maravilhoso. Aqui, para a gente concluir nesse papo maravilhoso, eu fiquei sabendo que todo dia 1º de maio você vai a Aparecida do Norte, é verdade? Você é danado, hein? A gente pesquisa, né? Você é danado. Tem que agradecer a nossa amiga Celina, que está aqui nos bastidores, nos acompanhando. Queridíssima. Deu palpites e dicas fundamentais. Queridíssima. E várias das coisas que eu falei aqui para ela, tem que render homenagem para ela. Ela faz parte da equipe da Ana e é uma grande jornalista. Celina aqui no nosso Essa degusta, é raiz. maravilhoso. Como é que é isso? Essa coisa da religiosidade para você? Ô Beni, eu acho que na vida, muitas pessoas falam que ser bem-sucedido ou ter sucesso é você ter tantos funcionários, faturar não sei quantos bilhões, ter um avião, ter um carro, etc. Na minha opinião, a vida para você ser bem-sucedido chama-se equilíbrio. Então, equilíbrio é você dar uma atenção para a sua família, você ter a sua saúde, você ter o seu trabalho e ter seus amigos. E uma questão que eu sempre percebi é a questão da espiritualidade. E eu não estou defendendo aqui católico, muçulmano, nada Claro. disso. Cada um tem sua fé. Isso é individual, né? E também uma coisa que eu acho que falta na humanidade, no ser humano de uma forma geral, é a gratidão. E eu abri o Albanos dia 1º de maio de 1996. E aí realmente foi uma coisa que acho que ajudou muito Belo Horizonte, me fez atingir várias coisas que eu nunca imaginaria, igual essa questão aí da França nas Olimpíadas que você falou. Então, eu resolvi todo dia 1º de maio ir em Aparecida para agradecer, para ter essa parte espiritual comigo também. E uma coisa que acho que nem a Celina sabe, é que durante a pandemia, não tinha jeito de ir e tal, não sei o que, aquelas questões todas. Eu levantei todas as igrejas de Nossa Senhora de Aparecida que tinham na região metropolitana, 17 ou 19. E eu fui em todas. É mesmo? No dia 1º de maio. E o mais interessante, Nossa Senhora Aparecida, eu estou sem a minha aqui hoje no bolso, eu carrego uma. Ela simboliza também a questão da fartura, porque ela foi tem uma história que ela foi achada um santo quando estava tendo uma pescaria e veio um monte de peixe na rede e também uma santa. Então, cruzou essa história do Albanos, dia 1º de maio de 96, com o nosso projeto de gastronomia e fartura. Então, realmente, você vê que tem uma convergência aí de energias que a gente não consegue explicar. Rodrigo, mais uma vez, te agradecer pela sua presença aqui. Foi uma honra para a gente, um papo delicioso, maravilhoso. E falar sobre gastronomia é tudo de bom, né? Melhor do que falar praticar. Mas foi maravilhoso. Eu que agradeço, Obrigadão, tá? Muito obrigado. Valeu, Muito obrigado. Parabéns, viu? Obrigado. A você que nos acompanhou aqui, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? A gente tem um compromisso na semana que vem, como sempre, combinado, tá bom?